Boa noite, meus amigos, minhas amigas. O Instituto Robson Cavalcante tem uma satisfação muito grande nesta noite de estar fazendo o lançamento de um livro muito importante para a teologia brasileira, muito importante para os pastores, seminaristas, teólogos, todas as pessoas que trabalham com a teologia no Brasil. Estou falando do livro Política, Religião e Sociedade, a contribuição protestante de Robson Cavalcante. Trata-se de um livro que resulta de uma pesquisa de mestrado na Universidade Federal do Maranhão. O autor é um jovem pastor, historiador, professor, também engajado com a teologia, Fernando Coelho Costa. Este livro é de suma importância para nortear o pensamento de Robson até as vésperas da sua sagração episcopal. Nós vamos chamar o autor, Fernando Costa, professor lá na Universidade Federal do Maranhão, onde ele fez essa pesquisa, e vamos também chamar um parceiro muito importante que acolheu a ideia do lançamento do livro, em parceria com o Instituto Robson Cavalcante, que é o professor e doutor Vanderlei Pereira Rosa. Vanderlei Rosa é, no Brasil, uma das pessoas que muito conhecem sobre a teologia da missão integral, a teologia latino-americana. Vanderlei Rosa é diretor da Faculdade Unida de Vitória. O Instituto Robson Cavalcante tem o privilégio de ser parceiro e ter um polo Recife aqui no Instituto Robson Cavalcante. Então, a gente vai ter um bate-papo agradável nesta noite, com o lançamento deste livro. Nós vamos chamar agora o Vanderlei Pereira da Rosa, que vai convidar e iniciar as perguntas ao nosso entrevistado e o protagonista nesta noite, sem dúvida alguma, que é o Fernando Coelho Costa. Mas agora, por favor, boa noite, professor Vanderlei Rosa. Muito obrigado por acolher a ideia do lançamento deste livro, do carinho do senhor para com o professor Fernando Costa, para com o Instituto Robson Cavalcante. O senhor que esteve aqui no lançamento do Instituto Robson Cavalcante e fez a palestra exatamente sobre teologia da missão integral na América Latina, na manhã do dia 26 de fevereiro de 2013, tá bom? Então, é com muita honra, com muita alegria, com muita satisfação que nós o recebemos aqui, professor Vanderlei, que vai nos apresentar o professor Fernando Costa. Boa noite, seja bem-vindo. Pastor Maurício Amazonas, muitíssimo obrigado. Para mim é sempre uma alegria estar com um colega, de tantas vezes que a gente já esteve juntos. Como foi uma alegria tremenda e honra, né, ter estado em Recife por ocasião do lançamento do Instituto Robson Cavalcante, em 2013, e tanto pelo fato em si, como pela oportunidade de ter retornado a Recife. Depois de mais de 20 anos, eu fiz o meu primeiro ano de seminário aí, em 1988, e não tinha retornado mais a Recife, então foi bom demais ter estado aí, e é bom demais ter essa parceria com o senhor, com o Instituto Robson Cavalcante, como o senhor disse, enfatizar aqui mais uma vez o fato de que a Faculdade Unida de Vitória possui um polo de educação à distância aí no Instituto, aí na cidade de Recife, oferece todas as suas graduações, o bacharelado em teologia à distância, licenciatura em ciências das religiões à distância, agora o mais novo curso, né, o curso superior tecnológico em gestão ambiental, e todas as pós-graduações também, quer dizer, pessoas não apenas de Recife, né, mas do estado de Pernambuco e eu diria mesmo da Paraíba e Alagoas, porque o aluno só precisa ir no final do semestre para realizar as provas, né? Então, mesmo morando a 150, 200 quilômetros, é possível ir aí no final do semestre. Então, para nós é maravilhoso ter essa parceria com vocês.
Eu, então, saúdo o senhor e quero saudar com muito entusiasmo o nosso querido colega, amigo Fernando, que eu tive o privilégio de ser orientador no mestrado em Ciências das Religiões, que ele realizou aqui na Faculdade Unida de Vitória, fazendo uma belíssima pesquisa sobre a trajetória da Aliança Bíblica Universitária, ABU. O Fernando ele tem cercado, vamos dizer assim, por todos os lados a temática da teologia da missão integral, né? Então, tanto a pesquisa quanto a ABU, que está relacionada, naturalmente, com a teologia da missão integral, a pesquisa agora que ele nos brinda aí acerca do Robson, sobre a qual nós vamos falar hoje. Queria te agradecer, Fernando, aí por nos trazer essa pesquisa e ter essa disponibilidade de compartilhar conosco a pesquisa realizada. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Vanderlei. Sempre um carinho muito especial que tenho por você, pela Faculdade Unida, pela excelência que é o trabalho, eu já falei isso para você. O trabalho de todos os professores e todos os funcionários da Unida são um grande exemplo e também inspiração na pesquisa com relação à religião, sociedade, né? Agradeço também o Maurício, o reverendo, por também todo o apoio. A pesquisa ela foi desenvolvida aqui na Universidade Federal do Maranhão e a publicação foi feita com apoio do Instituto Robson Cavalcante, lá no Recife. Então, eu agradeço, espero que a gente tenha uma boa conversa. Tá excelente, Fernando. Eu queria, inicialmente, pedir que você falasse um pouco para nós sobre a sua motivação em realizar essa pesquisa, e não apenas falar sobre essa motivação, mas já emendar falando como que você estruturou a pesquisa, né? Quer dizer, imagino que você tenha tido algo em mente, sempre na pesquisa a gente faz uma trajetória, né? Então, qual foi o caminho traçado por você para realizar essa pesquisa que você apresenta no sumário do seu livro? O caminho, na verdade, a inspiração, além da figura do próprio Robson, que conheci pessoalmente por ocasião do aniversário de 40 anos da ABU São Luís, em 2009, e ele atendeu prontamente. Para os estudantes, na época, foi uma surpresa, porque quando mandaram um e-mail para ele, ele respondeu com alegria que ele viria, ele mesmo poderia custear, seria um prazer, e bastasse fazer a programação. Então, essa simplicidade com os estudantes, e depois de tantos anos de vida acadêmica, de vida viajando pelo mundo todo, manteve a empolgação do Ministério Estudantil. Então, quando eu fiz a pesquisa aí na Unida, da ABU, eu pesquisei que até o golpe de 64, havia um protestantismo engajado, que era um protestantismo ecumênico, que deu, podemos dizer assim, incentivou com que os protestantes na América Latina desenvolvessem isso. Alguns países da América Latina avançaram, o Brasil, em parte, regrediu, e depois, durante a ditadura militar, e já em fins dela, surge um núcleo de intelectuais, missionários, engajados com a universidade, com a igreja e com a missão estudantil. E daí, eu vi que o Robson e o Paul Freston eram um dos principais, principalmente no engajamento político e no engajamento acadêmico. E aí, aqui, com a possibilidade de fazer o mestrado, eu escolhi o Robson, porque já tínhamos passado pelo menos aí uns 6, 7 anos, e o que se tinha escrito sobre ele eram alguns artigos, e a maioria dos escritos ele mesmo havia feito em artigos e livros. Então, eu pensei que uma forma de incentivar a memória e a pesquisa sobre o protestantismo nessa época era conhecer sobre a história do próprio Robson Cavalcante nesse período. Então, a minha motivação é que a história do Robson se confunde, em parte, com a história desse protestantismo, desses evangélicos,
que saem ali da década de 70, avançam para 80 e aparecem num cenário tanto religioso, como ele vai se engajar, como no cenário da sociedade brasileira, como ele vai aparecer com um evangélico de destaque, no momento em que você não tem uma representação evangélica. Robinson e outros aparecem no cenário nacional como uma voz entre os evangélicos. Pastor Maurício, o senhor também teve uma longa trajetória com o Robson, né, de relacionamento, de amizade com o Robson, né? Fala um pouquinho sobre essa trajetória também, porque o Fernando acaba de citar, quer dizer, o próprio engajamento, a própria história de vida do Robson como inspiração, né, para a pesquisa, né? O que o senhor acrescentaria àquilo que o Fernando acabou de falar? Não, está perfeito, né? E eu queria parabenizar o Fernando, porque ele fez o primeiro mestrado aí com você em Vitória, sobre a ABU, e lá no Maranhão ele faz o segundo mestrado, né, em História, e trabalhando a contribuição do Robson Cavalcante. Se possível, depois, o Fernando, você fala sobre essa inspiração de ter 2 mestrados, né, sendo um na ABU, pela ABU, fazendo o trabalho da ABU, e outro sobre o Robson Cavalcante. Olha, o bispo Robinson foi um homem que tinha um grande amor pelas letras, um grande amor pela literatura. Para o bispo Robson Cavalcante, a evolução humana e, mais do que isso, a libertação humana se daria pelos livros. A libertação humana, quando sociedade, enquanto ser humano, construtor do seu próprio espaço, do seu próprio destino, da sua própria identidade. O Dom Robson acreditava que o livro era o grande parceiro, o grande motivador, a força motriz para a libertação humana e para o salto de qualificação, tanto do indivíduo como do profissional, e como também na feitura de uma sociedade justa, igualitária, que vencesse os preconceitos, que tirasse as amarras da violência, da opressão. Então, o bispo Robinson era um homem que acreditava na revolução pela literatura, na revolução pelo conhecimento científico, na revolução pela formação humana dentro da academia. Então, ele é um homem que vem do interior das Alagoas, né, de um modelo de família coronelista, família de coronéis, de homens poderosos, que resolviam as coisas ao seu modo. Mas o Dom Robson teve um diferencial interessante, porque ele foi, ainda menino, era o caçulinha do Colégio 15 de Novembro. Ele foi estudar no Colégio 15 de Novembro, que é um colégio protestante, né, da Igreja Presbiteriana em Garanhuns. Então, ali, ele recebe a fina flor da cultura protestante dentro da escola, dentro da formação acadêmica. E aí ele recebe com isso, juntamente com a formação acadêmica, ele recebe a formação bíblica, porque o Colégio de Garanhuns, 15 de Novembro, é um colégio confessional. Tanto é que o Robson Cavalcante se converte ainda muito jovem. Ele se converte ao Evangelho, vindo ele de orientação, como ele diz, católico-romana, com ensinamento muito forte do Espiritismo, mas ele tem uma formação e ele vê uma atração pela Bíblia e pelo protestantismo. Ele conclui os seus estudos do ensino médio lá em Garanhuns e vem para o Recife. No Recife, ele vai estudar, fazer o seu curso universitário com os jesuítas, na Universidade Católica de Pernambuco. Na Universidade Católica de Pernambuco, ele entra em contato com a teologia de ninguém mais, ninguém menos que Jacques Maritain,
a teologia humanista, né? Uma filosofia humanista, a teologia dos jesuítas, ele lê toda a doutrina social da Igreja Católica Romana, mas ele é um protestante. Ele diz, olha, há um certo descompasso aqui entre a teologia católica romana e ainda a Igreja evangélica não tem uma doutrina social. Não trabalhava ainda a teologia da doutrina social. É quando ele, pela graça de Deus, começa a caminhar com a juventude da APU. Na época que era o pastor Dionísio Peiper, que dá um grande incentivo ao jovem Robson. Na época, Neuza Itió, que era também uma das jovens, né, que estavam iniciando a Aliança Bíblica Universitária do Brasil, e ele faz essa caminhada maravilhosa, até que ele é mandado a Cochabamba. Aí, Vanderlei, é você que vai ajudar. Quando ele vai, acho que é 70 ou 72, para a criação da FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana. Fernando e Vanderlei podem dizer se é 70 ou 72, eu troco as datas. Eu sou péssimo em datas. Se não me falha a memória, é 71, mas eu posso estar errado. Está por aí. Eles vão em 69. Então, eles vão em 69 e marcam para ir em 70. Quando eles vão em 70, aí eles formam ali em torno de uns 25 teólogos. E ele era o caçula também dessa turma. Ele é o caçula. Então, ele começa por aí e andar pelo Brasil todo trabalhando a Aliança Bíblica Universitária. Fernando foi missionário da ABU no Brasil, mas o Robson Cavalcante foi um dos primeiros. Ele trabalhou 10 anos, ele se aposentou em 80, quer dizer, ele saiu da Aliança Bíblica Universitária em 80. Então, ele andou 10 anos com a Aliança Bíblica Universitária. Foi quando ele terminou o curso de Direito dele aqui na Federal e terminou o curso de Sociologia na Universidade Católica. Ele terminou 2 cursos. Aos 23 anos, ele é chamado para lecionar na Universidade Católica, dá aula na Fafiri. Depois, muito tempo depois, é que ele faz concurso para a Federal e passa como professor na Universidade Federal. Mas ele também faz mestrado em Ciência Política na UPERJ, no Rio de Janeiro. É o primeiro, não é o primeiro evangélico, não, é o primeiro nordestino a estudar ciência política, não é? Então, Robson Cavalcante, com o pé dentro do evangelicalismo protestante brasileiro, com a cabeça estudando a teologia social da igreja, e caminhando com o pé no chão, com a juventude brasileira, fundando a FTL com 25 teólogos, como muito bem lembrou o Fernando, em 1970. Em 74, ele indo para Lausanne, juntamente com Stott, né? Com Samuel Escobar, com Pedro Arana, vai lembrando aí, com essa turma toda, né? Com o Carlos René, como é que chama? Padilha, com René Padilha, com Pedro Arana, com Samuel Escobar, com Pedro Stan, com Orlando Costas. Então, ele andando com essa turma, então, e John Stott, aí se dá a composição da teologia da missão integral da igreja. Aí nós temos uma teologia, aí nós temos uma teologia social, aí nós temos um discurso social da igreja para fora, né, para conversar com o mundo, para debater com as ideias políticas e teológicas do mundo. Então, o Robson Cavalcante era isso, porque ele acreditava que o ser humano se independe, se constrói e se liberta a partir da leitura e a partir do diálogo com as ciências sociais, né? E entre elas a teologia, porque não é simplesmente você cuidar do ser humano socialmente. Dom Robson tinha preocupação espiritual, e as preocupações espirituais, a igreja é que vai dar conta sobre isso, a revelação é que vai responder às grandes inquietudes do ser humano, mas você tem, ele dizia sempre, enquanto o céu não vem, você vai fazer o quê? Você se converte a Cristo, você muda de vida, você tem certeza que tem uma vida eterna ao lado de Cristo, mas enquanto o céu não vem, enquanto você não parte para a eternidade, o que é que você vai fazer da sua vida? É aí que se levanta
E aí que tem a importância da teologia encarnacional do bispo Robson Cavalcante. Maurício, deixa eu interromper aqui. Obrigado, pastor Maurício. Você faz aí uma interessantíssima introdução, uma espécie de introdução à jornada, né? A jornada de vida, a jornada teológica, né? A jornada dentro da igreja do Robson, como é que ele inicia e logo aonde ele se engaja. Eu me tornei evangélico em 1984, e a década de 80, haviam duas figuras principais dominando o cenário evangélico no Brasil, esse cenário evangelical, né? Não exatamente o pentecostal, por exemplo, nem exatamente o ecumênico, né? Mas o cenário evangelical, e quando eu falo disso, eu estou falando de igrejas como Presbiteriana, que era o meu caso, Igreja Batista, boa parte da Igreja Metodista, Congregacional, enfim. As duas figuras eram o Caio Fábio da Araújo Filho e o Robson Cavalcante. Eles tinham assim, uma projeção muito grande. Assim. Logo quando eu me converto em 84, eram os nomes mais conhecidos. O Caio, alguns degraus acima, eu digo assim, em termos de fama, né? Talvez pudesse ser dito dessa forma. Mas, enfim, eles estavam sempre muito juntos, labutando juntos, né, articulando juntos, organizando, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Evangelização em 1983, que foi uma espécie de versão brasileira do que tinha acontecido lá em Lausanne, ou colocando em outros termos, eles trazendo o pensamento de Lausanne aqui para o Brasil. E deixa eu apenas fazer aqui um parênteses, quando eu digo trazendo o pensamento de Lausanne, trazendo um aspecto do pensamento de Lausanne, né? Porque a gente tem que lembrar que Lausanne, o Congresso de Lausanne todo, ele não é missão integral. Ao contrário, né? O Congresso de Lausanne, pelo menos em termos ideais, ele é o que pensava a Associação Evangelística Billy Graham, que é aquele negócio de vamos salvar as almas e ponto final, é isso que interessa no final das contas. Fazer ação social e política é até importante, mas o que conta no final das contas é salvar as almas. Essa, inclusive, é uma das frases, quer dizer, é colocado no sermão de abertura pelo próprio Billy Graham, não exatamente com as palavras que eu usei, mas ele solta uma frase mais ou menos dizendo isso que eu acabei de dizer. Então, na realidade, a presença de René Padilha, de Samuel Escobar, né, de Robson, eles meio que invadem, por assim dizer, o Congresso de Lausanne e inserem ali em Lausanne uma temática que não fazia parte da agenda inicial, que era a questão da responsabilidade social caminhando de mãos juntas com a evangelização. Parte do Congresso não comprou isso, continuou fazendo o que sempre fez, que foi o caso da Associação Billy Graham, mas parte do Congresso entendeu o que os latino-americanos estavam propondo. O John Stott foi um desses, e é daí que surge a famosa série Lausanne, aquela coleçãozinha bastante conhecida de 10 volumes, né, pretos, né, publicados pela Bíblia, bastante utilizados pelo Fernando. Então, quando eu digo que o Congresso Brasileiro de Evangelização traz Lausanne para cá, traz esse aspecto, esse lado do Congresso que abraça, pronto, isso aí. Eu ainda tenho aquela ediçãozinha antiga, a primeira lá, bem velha. Eles trazem esse aspecto, né? Quer dizer, o lado do Congresso que abraçou a ideia de um evangelho integral. Então, e aí, 4 anos depois, eu vou para o... Menos de 4 anos, 3 anos e pouco, eu vou para o seminário em Recife, onde o Robson era pastor auxiliar. Na ocasião, não sei se era esse o nome que se dava. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter alguns contatos com ele. Uma coisa que me marcou muito, Fernando, e agora eu volto a palavra para você, é que desde que eu me converti, que eu ouvi falar de Robson, né, tanto o Caio quanto ele, mas a nossa ênfase aqui é nele, e depois os livros dele que eu li, os textos que eu li, e depois lá em Recife, o contato que eu tive pessoal,
era a ênfase que o Robson dava na relação religião e política. Eu vou colocar religião e política, né? Mais especificamente cristianismo e política, que inclusive é o tema do livro dele. E esse é o tema do seu livro. Quer dizer, o seu foco no livro é a religião, política, religião e sociedade no Robson, né? A gente sabe que o Robson falou sobre outros assuntos, a questão da sexualidade, por exemplo, mas o seu foco foi esse. E eu me recordo também, antes de passar a palavra para você, que a Vinde, que era aquela organização construída e liderada pelo Caio, ela tinha uma editora, a editora Vinde, e eles publicaram também uns livretos, assim, de capa azul, marinho, falando sobre teologia da missão integral. E um dos... essa expressão, mas o Robson usava muito, e num dos contatos que tive com ele lá em Recife, ele usou bastante essa expressão, era teologia holística. Falava-se de teologia holística, que basicamente era essa ideia de uma teologia integral que abarcasse, né, a totalidade da vida, e não apenas um aspecto da vida, que seria o aspecto espiritual, mas abarcasse todo o aspecto da vida. Então, assim, na minha cabeça sempre marretou muito a ideia do Robson como um homem que tentava convencer a igreja brasileira da importância do aspecto político da fé, do aspecto social da fé. Isso. Colocando em outros termos, a ideia de que a igreja ela não deve ter uma relação... Então, eu volto para você, Fernando, pedindo que você fale um pouco sobre isso, que eu acho que é diretamente aquilo que você pesquisou no seu livro. Quem é o Robson que fala sobre fé e política, que desafia a igreja a estudar políticos sobre a fé, quais são as propostas dele e o que é que ele faz concretamente? Então, basicamente, essas duas coisas. Quais são as propostas políticas e sociais de Robson para a igreja e qual é o engajamento pessoal dele para tornar isso uma realidade? Obrigado. Vanderlei e Maurício, bem interessante. Se a gente, como é que eu estruturei o livro? Pelos temas, primeiro, a relação de protestantismo e Estado brasileiro, e aí eu resgatei um pouco do período do Império, mostrando que o protestantismo, apesar de um discurso distante do Estado, ele sempre precisou se adequar, pelo menos no Brasil, a ter uma relação próxima com o Estado. No Império, depois no estabelecimento da liberdade de culto, e depois na República, os evangélicos engrossam o caldo, porque se é para ter espaço para construir templo e ser mais uma voz na sociedade, e alcançar as elites, os colégios de vanguarda já estavam por todo o Brasil, então nós vamos alcançar as elites. Aí o elemento surpresa, no começo do século XX, são os pentecostais, que chegam no norte e começa a se proliferar o evangelho. Onde tivesse uma casa, onde tivesse uma Bíblia, ali era convertido, era evangélico. Então a gente tem um cenário que mudou no começo aí da República. Eu tento mostrar apenas como trajetória, mas nos dois outros capítulos eu mostro o pensamento do Robson. O Robson não é uma figura, e aí desculpa chamar figura, que ele é o meu amigo, mas é um objeto de pesquisa nesse sentido. O Robson não é uma figura linear e não é uma figura limitada a um, podemos dizer assim, a um tipo de evangélico. Por isso que só depois de uns 20 anos, década de 70 e 80, de atuação, é que vai se perguntar. Mas o Robson não é ecumênico. O Robson não é pentecostal. O Robson era luterano, agora é anglicano. Ele participou, se engajou em partidos centro-direita, depois partidos de centro-esquerda. Que protestantismo é esse? Que o Michel Louvi vai chamar de protestantes progressistas. Então, assim, depois que acontece, segundo Paul Preston, um agiornamento evangélico, né? Quem nós somos? E aí Lausanne vai definir um pouco disso, década de 60, 70, principalmente.
E aí Robson está ali no meio. Quem é Stott na história? Stott é um anglicano responsável pela ala evangélica dos anglicanos latino-americanos. E aí ele tem essa relação com René Padilha, com Samuel Escobar e todos os demais da FTL, Fraternidade Teológica Latino-Americana. E esse grupo tem liderança nos grupos da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, que no Brasil é a ABU. Então, poderíamos pensar assim, Robson está no Recife, ele caminha para dentro da ABU, pela ABU ele caminha para dentro da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, que é a ABU na América Latina, através dela e dos seus obreiros, dos seus assessores, dos seus responsáveis pela formação, ele entra dentro da discussão do ajornamento evangélico, tanto que 10 anos depois de luterano, ele migra para ser anglicano, e em nenhum escrito dele ele diz que teve um motivo, porque ele não gostou, em nenhum motivo. Ele só diz que foi influenciado, porque depois do Congresso de Lausanne, aconteceram as consultas, e o Robson, como brasileiro, é um dos que esteve em praticamente todas as consultas sobre em Pattaya, na Tailândia, nos Estados Unidos, sobre vida simples, sobre evangelização mundial. Então, o Robson teve uma certa estabilidade, já tinha um inglês fluente desde a juventude, engajado, conseguia estar em todos esses encontros. Então, ele era, segundo Paul Freston, um brasileiro de destaque no cenário internacional evangélico e um evangélico de destaque no cenário político-social do Brasil, porque enquanto ele estava lá fora, ajudando a construir os documentos que iam nortear o que é evangélico, o que não é evangélico, aqui dentro ele estava, durante a ditadura e fins dela, questionando a postura dos evangélicos diante da sociedade. Então, o Robson é uma figura plural nas suas bases, que é o que eu tento mostrar no livro, nas suas bases. Qual é a base de Robson Cavalcante? Ele é um católico que, ao se converter, se torna um luterano, escolhe ser luterano, e não um pentecostal, não um tradicional batista, presbiteriano. Ele reconhece a influência de adventistas, de batistas, de outras denominações presbiterianas podemos dizer assim, na apresentação do evangelho para ele. E aí é emblemático que ele narra o fato da conversão. Ele se converte sozinho num quarto, jovem, e depois que ele se converte, ele sai, vai para a praça e começa a refletir em tudo aquilo. Claro que ali é a elaboração da própria conversão dele, mas como reflexo disso, Robson não tem uma denominação na sua raiz. Ele traz os elementos religiosos de qualquer denominação evangélica que tem a ver com aquilo que ele tinha como padrão. Como ele diz, sou nordestino de uma cultura estabelecida. E aí ele deixava muito claro, sou municipalista, sou federalista, né? Todos aqueles termos que ele deixava claro, que tentava se encaixar em quais eram esses termos. Então, a partir dali, a sua conversão, ele constrói ele tem um certo teor de, os traços nordestinos e os traços tradicionais. Então, ele procura uma religião, uma denominação luterana tradicional. Interessante que depois ele vai para uma mais tradicional ainda, que é o anglicanismo. Mas quando ele chega no anglicanismo, ele vê que o anglicanismo é plural. E aí ele se ancora nos evangélicos anglicanos, por conta da influência da Comunidade Internacional de Estudantes Evangélicos, das lideranças, e principalmente Dionísio Pape e John Stott e várias outras lideranças que não se restringem a uma denominação. Os escritos deles, as falas deles, têm a ver com a relação evangelho e sociedade. E aquilo, Robson acertou em cheio, se a gente puder assim dizer, e ele foi nessa linha de compreensão, podemos assim dizer, do evangelho, e quando ele se volta para dentro do Brasil, ele começa a entrar em crise, porque ele vê, em parte, um tradicionalismo, conservadorismo, um apoliticismo, ou um apoio
incondicional a partir a um tipo de evangelho de direita, um tipo de evangelho que não tem aproximação com o social. Então, nesse sentido, o terceiro capítulo apresenta a proposta dele. É uma proposta de ação política, que aí eu quero resumir aqui. Ela surge no começo da década de 80. Robson tinha saído da ABU, estava dedicado à campanha política, se candidatou, foi assessor de políticos, e aí ele percebeu ali que não tinha algo escrito, e ele correu, posso assim dizer, correu, e nos primeiros anos da década de 80 ele escreve e lança o Cristianismo em Política. Ele lança o Cristianismo em Política, e a partir desse Cristianismo em Política, e viajando pelo Brasil, ele começa ali a incentivar um tipo de pensamento entre os evangélicos que pensasse o social. E aí, para quem se opune a isso, dizia, não, como é que pode? Como é que Robson é progressista e fala de um tipo de salvação pessoal, de conversão? E aí é um elemento bem interessante aqui, Maurício, Vanderlei e as pessoas que estão acompanhando a gente, é que aí tem uma questão. Robson é progressista na política, mas ele é conservador na teologia. E aí esse elemento que traz certa confusão. Me permita fazer uma pergunta exatamente sobre isso, Fernando, para você nos responder, quem sabe o Maurício também, se quiser também ajudar na resposta. Na sua investigação e naquilo que você pesquisou, e você também, Maurício, sabe, porque isso sempre me chamou a atenção. Assim, nós temos o ambiente evangélico brasileiro, na sua maioria, é super conservador, a gente sabe disso, né? Não é na sua totalidade, mas na sua maioria é bastante conservador, politicamente, teologicamente, em todos os aspectos. Em face disso, o Robson, para mim, na década de 80, que estava dando os meus primeiros passos na fé, era o suprassumo do progressismo, né? Era ultra progressista se comparado com esse aspecto mais conservador do meio evangélico, né? Ele estava muitos passos à frente, era ele que falava de sexualidade numa linguagem que ninguém estava falando, era ele que falava de política de uma forma que ninguém estava falando, de engajamento social e tal. Mas, Fernando, comparando Robson com outros estratos progressistas do meio protestante brasileiro, eu me refiro aqui aos ecumênicos, pessoas, e esses ecumênicos eu posso colocá-los em pelo menos 2 ou 3 lugares. Você tem tanto organismos ecumênicos, como o CEDI, por exemplo, como Koinonia, como SESI e tantos outros. Então, protestantes ecumênicos engajados nessas ONGs ecumênicas. Você tem os protestantes ecumênicos engajados na academia, como na ESTE, por exemplo, na UMESP, me referindo aqui à década de 80 e 90, como você tem os protestantes ecumênicos engajados em denominações ecumênicas. Naquela época, metodista, depois saiu do CONIC, mas naquela época era membro do Conselho Nacional de Igrejas, né, do Conselho Mundial de Igrejas, a IPU, Igreja Presbiteriana Unida, Luterana, Anglicana, e o Robson nunca chegou a esse ponto. Então, seria como se ele tivesse ficado, eu estou chutando aqui, tá certo? Eu quero ouvir a resposta de vocês. Como se ele tivesse ficado no meio, quer dizer, comparado com os evangélicos conservadores, ele era bastante progressista em vários aspectos. Basta ler os textos dele da Ultimato e tantos outros. Mas comparado com esses protestantes ecumênicos militantes, e eu acho que o Michel Louvi fala desses, por exemplo, né, dessa militância, é o livro do José Bittencourt Filho, né, que foi publicado aqui pela Editora Unida, os protestantes militantes, aí ele se refere a esses ecumênicos. Em relação a eles, ele era conservador, pode-se dizer. Ou se não chega a ser exatamente conservador, ele não abraça esse aspecto mais progressista, mais avançado, ecumênico mesmo. Em algum momento, agora vem a pergunta, em algum momento ele justifica isso? Em algum texto ou em algum vídeo, ele fala o porquê não, por que ele
Por que ele não é um evangélico conservador típico, mas, ao mesmo tempo, ele não está disposto a dar esse passo em direção ao mundo ecumênico? Deixa eu ver. Vai falar. Não, Fernando, depois eu falo, Fernando. Vai lá. A pesquisa, essa minha pesquisa, ela foi feita a partir da linha de pesquisa Cultura e Identidades do mestrado de História Social. Então, o elemento que eu trago do pensamento do Robson nesse sentido é que ele como ele não se ele era, podemos dizer assim, ele estava em vários contextos ao mesmo tempo. Então, ele se engajou na universidade, se tornou professor, coordenador do curso de Ciência Política, ele se engajou entre os evangélicos, se engajou entre os evangelicais, os anglicanos, se engajou entre as organizações missionárias, como a ABU e outras. Então, ele está em vários setores ao mesmo tempo. Eu acho, nesse viés aqui, o Koselleck, que é um historiador, ele vai dizer o seguinte: a gente tem que tomar cuidado porque os tipos, né, a tipologia, chega uma hora que ela não cabe mais. Então, ele era progressista, mas ele é progressista em quê? Aí o que eu apresento ele é um progressista com a visão política de que é possível, era possível, um evangélico no Brasil, na década de 80, ser de esquerda, e indo para a igreja, orando, lendo a Bíblia, se reunindo, denunciando, falando do pecado. Era possível ele ter essa visão, por quê? Nós tínhamos um governo que estava justamente no extremo. Mas isso não quer dizer que a fé, ela tinha que ir junto. Então, aí o que acontece, na minha visão, Robson chega, é apresentado como um progressista. E aí, tudo que engloba progressismo tenta ancorar no discurso de Robson uma validação para seguir em frente. E aí, é como se fosse fazer uma representação, é como se dissesse, não, eu sou progressista na visão política, mas a minha fé, ela é fundamentada aqui na piedade, na devoção, na oração, na sucessão apostólica, nos credos. Eu não vou avançar isso daqui para continuar sendo progressista. Então, na minha visão, ele é progressista na visão política de que era possível ter uma ação na sociedade partindo dos evangélicos convertidos, que congregavam igrejas, que liam a Bíblia e que poderiam, na sociedade, fazer uma denúncia contra as injustiças, mas os valores, ali, as tradições, elas não foram, em momento algum, negociados. E aí, no sentido, ele é um conservador. Ele é um conservador. Desculpa aí. Meu bem. Com licença. Você quer aproveitar e acrescentar, Maurício? Alguma coisa a essa palavra do Fernando? No pensamento religioso dele, e na tipologia, ele é um conservador, porque ele está arraigado nos princípios da reforma e nos valores tradicionais do cristianismo, não necessariamente dos evangélicos, viu? Você quer dizer que ele é um conservador no sentido de alguém que guardava a tradição protestante, mais especificamente anglicana, né? Mas aquela anglicana da chamada Igreja Baixa, né? Da Low Church, ele chamava da banda evangélica da Igreja Anglicana. Né? É o que ele chamava de a Igreja Indivisa. Então, se em determinado momento o catolicismo romano se aproximava, então ele, como anglicano, poderia dizer: isso aqui está correto. Se os evangélicos protestantes tivessem determinada prática próxima, ele dizia: isso aqui está correto. Então, mas não necessariamente ele incorporava aquele negócio, sou evangélico, porque evangélico, naquele momento ali, ele não concordava exatamente, porque ele achava que parte dos evangélicos, por causa da postura política, estava deixando de crer como deveria ser, como Jesus ensinava e como deveria ser. Então, ele acreditava na igreja indivisa. Perfeito, perfeito. O Maurício quer acrescentar, Maurício? Aí o Maurício tem muito mais aí para acrescentar. O Dom Robson escreveu muito.
eu estou devendo passar para Fernando um pendrive, umas coisas. Dom Robson tem material para mais de 5 livros, todo material pronto, né? Tudo material já digitado. A gente só precisaria fazer a atualização do estilo de redação para livro, essas coisas. Uma resposta ao Fernando, porque Dom Robson escreveu muito. Ele disse, sim, porque ele saiu da igreja luterana. Por exemplo, 2 questões incomodavam ele na igreja luterana, teologicamente falando. Uma igreja que acolheu muito ele, porque ele era da IELB, Igreja Evangélica Luterana no Brasil. Ele não era da ISLB, era da IELB, que é mais fechada. Ele disse que isso incomodava com o batismo regenerativo do luteranismo, isso tanto na IELB quanto na ISLB, o batismo deles é regenerativo, a crença. E o que incomodava ele particularmente na IELB era a comunhão de mesa fechada. Uma pessoa de outra confissão luterana não comunga na Eucaristia da IELB. Então, Dom Robson achava isso muito, muito fechado. Ele gostava da igreja, porque era uma igreja Lutero, né? Ele foi grande fã de Lutero, e a igreja era uma igreja luterana, a teologia de Lutero, e ele gostava muito, por ser igreja credal e igreja litúrgica. Então, isso ele traz para a igreja anglicana. E antes de sair da igreja luterana, ele estudou muito os documentos oficiais da igreja anglicana. Ele não sai de lá e chega sem conhecer o anglicanismo. Ele primeiro conheceu, ele vem como uma opção consciente para o anglicanismo. Aí, eu gostaria de dar essa resposta para o Fernando. A outra coisa é sobre os conceitos, né? Ele mesmo gostava de criar conceitos, ele gostava de criar as caixinhas e, conceituando, ele saía enquadrando as coisas. Ele criava muito bem os conceitos, mas, às vezes, os conceitos se tornam pequenos para caber as transformações ocorridas na teologia e na caminhada das pessoas. Dom Robson era um evangélico, ele se definia assim. Primeiro, ele era cristão, segundo, ele era evangélico, depois ele era anglicano. Né? Coisa que eu tinha discordância com ele nesse aspecto, porque primeiro eu sou cristão, depois eu sou anglicano, em terceiro lugar eu sou evangélico. Né? O evangelicalismo é uma corrente dentro do anglicanismo, mas Dom Robson era, antes de tudo, evangélico, inclusive antes de ser anglicano. Dizia ele, afirmava isso nos seus textos. Então, talvez o Fernando tenha razão em dizer que ele tinha uma concepção, e aí ele ia enxertando dentro dessa concepção objetos e crenças e posturas dentro da igreja evangélica, da igreja romana, da igreja luterana, da igreja anglicana. Mas eu queria dizer o seguinte sobre tudo isso. O Dom Robson tem uma maneira muito peculiar, porque ele é tradicional em teologia, ele é conservador em teologia, ele é um homem, sobretudo, credal, de fidelidade às escrituras e à tradição. Nesse aspecto, ele é um evangélico protestante, credal. Ele era um homem de esquerda, em se tratando de política. Embora ele tenha começado pela direita, ele vai para o centro e acaba trabalhando, né, pela proposta da esquerda. Eu digo isso no artigo que eu escrevi para o livro Lideranças Protestantes no Brasil. Agora, ele era um homem liberal em usos e costumes. É uma coisa que a gente precisa dizer também. Né? Ele era conservador em teologia, era de esquerda em política, mas era liberal quando se tratava de usos e costumes. O que ele chamava, Maurício, só um adendo, é o que ele chamava de que era uma boa relação com a cultura e com o folclore. Então, ele era capaz, você sabe disso, que ele era capaz de acender fogueira e comer as comidas típicas da festa junina e celebrando a Cristo, né, de alguma forma,
pela manifestação dele na cultura. E, ao mesmo tempo, ser credal e ser tradicional. Ele aniversariava dia 21 de junho. Então, o aniversário era na casa dele. E a festa era com fogueira. A música era forró de Luiz Gonzaga e Jacques do Pandeiro. E a comida era milho, pamonha, milho verde, canjica, né? A fogueira acesa e a pastorada toda lá com ele. Então, ele escreveu muito sobre isso. Então, a nordestinidade, você escreveu ultimamente, no dia 26 da morte dele, você escreveu sobre brasilidade. Está correto. Sim. Perfeito. Só um detalhe, para concluir a minha fala, por favor. No livro dele, Utopia Possível, ele cita uma carta de alguém que diz: você não é... As pessoas tratam você como um teólogo progressista. Você não é progressista coisa nenhuma. E vou provar. Você nunca questionou os dogmas. Essa é uma carta para Ultimato. Ele responde essa carta. Ele diz: olha, não é usual responder a carta dos meus leitores, mas esse rapaz eu vou responder. E disse: meu filho, eu não questiono os dogmas, porque o primeiro dogma chama-se Deus. Eu não tenho como questionar. Eu trabalho a partir dele. Ponto. Sim, você queria falar, Fernando? Você perguntou sobre a proposta dele, e eu falei a parte religiosa, né? E uma proposta política dele, ele desejava ver que os evangélicos aparecessem no cenário social, propondo políticas públicas de interesse nacional, influenciando as reformas, as políticas e a democracia a partir de sua crença, aplicada à realidade de caos, pobreza e injustiças vividas por todo o Brasil e toda a América Latina. É por isso que todas as vezes que tinham encontros para discutir isso, ele estava lá para participar. Então, aquilo que ele chamava de o exercício da cidadania responsável, ele utilizava os espaços, os artigos, o livro e as falas dele, por onde quer que ele estivesse, para poder fomentar isso. Então, assim, uma contribuição política de Robson, ele insistia
que os evangélicos, por serem portadores de uma fé, ela precisava ser aplicada à realidade que eles estavam. E a realidade que o brasileiro enfrenta é a realidade de pobreza, de injustiça, de exclusão. Então, para ele não fazia sentido se professar uma fé sem aplicar. E essa aplicação da fé, além das comunidades, ela aparece na sociedade como um todo, né? Então, aí ele falava sobre o momento de eleição, falava sobre o voto, combateve ainda nos seus últimos anos o voto de cajado, fomentava nos estudantes e nos membros das igrejas, de modo geral, que tivesse uma prática ética justa e que isso fosse a partir da sua crença. Por isso ele era um fomentador disso, né? E aí uma declaração que eu trouxe no livro, que é a Declaração de Jarabacoa, é Teologia e a Prática do Poder, que ela foi de 83, ela serviu de base para que ele, no Brasil, também, além de ajudar nessa declaração na cidade de Jarabacoa, na República Dominicana, ele traz para o Brasil isso para as falas, para os discursos, para as pregações dele, principalmente aqui no período da Constituinte até o começo da década de 90. Então, é uma grande contribuição. Ele, o Paul Freston, que esteve na banca, eu tive o privilégio também que ele estivesse na banca, e eram pessoas que, entre os evangélicos, eram um certo destaque. O Paul doutor em Sociologia pela Universidade de Campinas, ele mestre em Ciência Política, os dois num cenário de destaque, e chamando a sociedade, chamando as igrejas para pensar o que o evangelho, o que a crença no evangelho implicava na prática dessas pessoas, na prática social. O verdadeiro, por que o número de evangélicos está crescendo e a situação não está mudando? Pior, está se confundindo a bancada evangélica, os escândalos ali dos anões, os escândalos da Constituinte, dos evangélicos. Então, eles de alguma forma, foram vozes que diziam, se esses aí representam os evangélicos, nós não somos esses evangélicos. E, ao mesmo tempo, apresentavam, não, evangélicos têm uma responsabilidade social, política, e é assim que deve ser feito. E fomentavam em pequenos grupos de estudantes e de igrejas pelo Brasil todo. Esse é o aspecto, Fernando, que eu sempre gostei muito no Robson, assim, de vários, né, o que mais me chamava... Você falou da simplicidade, da acessibilidade dele, eu tive experiência com isso também, que quando era seminarista, muito impressionante, então, vários aspectos, mas o que, assim, como estudioso de teologia, o que eu sempre realmente gostava nele era esse aspecto dessa visão política da fé, ou do aspecto político da fé, do aspecto social da fé, especialmente num mar de conservadorismo que a gente vive. Não faço isso aqui tacando pedra na igreja, não. É uma constatação simples de que há muito conservadorismo. O conservadorismo não necessariamente é uma coisa horrorosa, mas ela pode se tornar, sob vários aspectos, né? Não é porque uma pessoa é conservadora que ela é uma má pessoa, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas a igreja evangélica é bastante conservadora. Eu gostaria que não fosse tanto conservadora, assim. Eu pessoalmente. Né? E o Robson, ele tinha essa capacidade, ele escrevia muito bem, ele tinha um poder de síntese muito grande, né? A maneira como ele... Porque às vezes a gente está falando de um assunto e outras pessoas estão falando do mesmo assunto, mas tem aquela que consegue falar de uma forma que se destaca, né? Está falando a mesma coisa, mas se destaca. O Robson tinha isso, ele falava de uma maneira, ele escrevia de uma maneira que o texto dele era impactante, né? Então, esse aspecto era muitíssimo positivo, né? Quando ele desafiava a igreja a olhar para a dimensão pública da fé, né? Hoje a gente tem falado muito de teologia pública, né? Acho que ele poderia usar, né? Falou lá de teologia holística, né? Teologia missão integral. A gente fala muito de teologia pública hoje, eu faço parte de grupo de pesquisa sobre isso, né? Desse aspecto social, desse aspecto político, da necessidade de engajamento, da transformação da sociedade numa sociedade justa.
o conceito de missão, né? Porque, obviamente, isso está estreitamente relacionado, né, com qual é o conceito de missão, qual é a visão que você tem de igreja. Eu, particularmente, Fernando e Maurício, acho que essa é a grande divisão que nós temos no meio evangélico. Nós temos muitas divisões, mas a grande visão, a meu ver, é essa, dentre as muitas, né? Aqueles que entendem o evangelho e a igreja como uma agência apenas de transferência das pessoas da terra para o céu, então tem essa relação mais verticalizada da fé, e aqueles que entendem que a fé, que a missão, que o evangelho é para a transformação da sociedade aqui e agora, e, portanto, entendem a necessidade do engajamento político, do engajamento social, que é algo que eu vi o Robson fazendo a vida toda, escrevendo a vida toda. Agora, do ponto de vista teológico, eu acho que o Fernando caiu, né? Mas vamos continuar nós aqui, Maurício. Do ponto de vista teológico, eu particularmente até gostaria de ter visto, eu estava dizendo, Fernando, que eu, do ponto de vista teológico, eu particularmente até gostaria de ter visto um Robson mais ousado, sinceramente falando. Que ele tivesse caminhado mais algumas léguas, que ele tivesse ido mais longe, do ponto de vista da teologia, por causa exatamente da relação da teologia com esse aspecto prático, político e social dela, né? Mas, enfim, isso é uma questão de visão pessoal e de gosto pessoal. Nós já temos aí, Fernando e Maurício, 1 hora de live. Eu acho que a gente poderia começar a caminhar para os finalmente. O que mais, Fernando, e em seguida o Maurício, vocês enfatizariam acerca da contribuição? Se eu fosse para perguntar se fosse para falar uma única coisa, né? Teve um monte de coisa. A gente está falando de uma vida aqui em 1 hora, né? Mas se você falasse, olha, ele fez muito, mas tem uma que eu quero destacar. Isso daqui é marcante e a igreja brasileira tem uma dívida com o Robson. Quando ele propôs isso ou fez aquilo, ou propôs e fez, né? O que você falaria? O que você destacaria, Fernando? O que você destacaria, Maurício? Eu destacaria a teologia política. A gente conhece muito da teologia política norte-americana, se enfatiza muito o papel, por exemplo, também de alguns europeus, Bonhoeffer e outros, que em seus contextos tiveram de tomar decisões que, por conta da sua crença, da sua teologia, ela de alguma forma é justificável. Mas a gente tem poucos exemplos no Brasil de pessoas que entraram tanto na política e também precisaram dar um passo atrás. Por exemplo, o Robson, antes de ser bispo, ele foi filiado a partidos políticos, mas quando o determinado candidato, né, no caso da presidência, dava uma certa guinada contrário àqueles princípios que ele havia defendido na campanha, ele se manifestava através de textos na própria ultimato, dizendo, eu não assino isso que esse candidato está dizendo, não era essa a proposta. E eu acho que uma contribuição, assim como na vida pessoal a gente erra e acerta, na vida política e pública a gente também erra e acerta, principalmente com as opiniões. E eu acredito que esse contexto que nós vivemos hoje de muita polarização e intolerância, de falta de escuta, falta de diálogo, de cancelamento, uma série de outras ações que hoje acontecem. Robson passou por algumas dessas coisas. E aí ele escrevia, eu me considero incompreendido, porque, de um lado, que ele chamava liberal, o liberal me vê pedindo comida, pedindo ajuda para ajudar os pobres, ele aplaude. Mas se me vê numa determinada... O liberal me aplaude, o conservador diz que eu sou comunista. Se eu faço o contrário, né? Se eu saio lá na marcha, pregando o evangelho e tal, o liberal diz que eu sou... Então, ele se via nesse meio aí incompreendido. E eu creio que lideranças marcantes passam por isso. Ele passou por isso, e a contribuição dele, na minha opinião, foi que ele tentou ser, em parte, o máximo conciliador possível. Chegou em determinado momento que já era um confronto direto, e aí já era
não tinha mais o diálogo que nem hoje é tão fácil de fazer, né? Então, acho que uma contribuição é expor quando erra, expor quando acerta, principalmente nas opiniões políticas. Essa é uma contribuição que a gente precisa aprender. Se eu promover determinado candidato, determinada visão, e não é aquilo que eu quero, eu também tenho que ter a coragem de chegar e dizer, olha, eu apoiei, mas não sabia que era assim, e não é isso, e eu continuo tendo os meus princípios e valores fundamentados. E aí ele se fundamentava na teologia, então a teologia política, a forma de ver a política dele era baseada na teologia. E você, Maurício? Maurício, você destacaria o quê? Eu destaco em Dom Robson Cavalcante a teologia encarnacional. Dom Robson é um homem que era muito dirigido pela encarnação, pela teologia da encarnação. A teologia da missão integral é isso, né? Ela parte do modelo de vida do Cristo encarnado. Ele batia muito nessa igreja de aspecto espiritualizado, do aspecto mesmo que a gente tinha daquele cristianismo, daquele pessoal do cristianismo incipiente, que era agnóstico. Esse cristianismo agnóstico, ele combatia muito o agnosticismo. Quer dizer, aquele negócio que não tem corpo, que não tem sexo, que não tem mãos, que não trabalha, que não toca no chão. Dom Robson era um homem muito da encarnação, de estar com o pé no chão. Dom Robson era o cara. Aí ele trabalha a política, que você se mete no meio das massas e no meio do mundo para resolver os problemas da polis, mas ele também se mete na sexualidade. Na antropologia, ele vai estudar o quê? Sexualidade. E a sexualidade era a coisa mais tabu nos anos 70 e 80. É nisso que ele vai falar. Enquanto o mundo evangélico estava lendo o padre João Mohama, aconselhos aos solteiros e casados, e trazendo alguns norte-americanos e europeus e estadunidenses para falar sobre sexo de uma maneira fria, de uma maneira quase que pernóstica ao corpo, de uma maneira quase que agnóstica, um sexo agnóstico. Dom Robson vem para falar de sexo como prazer libertador. Vem para falar de sexo como uma coisa que é dom de Deus, dádiva de Deus. Então, a igreja precisa descobrir um Robson Cavalcante numa teologia da encarnação, de uma teologia que se faz a partir da carne, do corpo. Eu, para estar aqui nessa live, vocês, para que estejam aí, um em Vitória e outro no Maranhão, tem que ter um corpo, tem que estar encarnado. Senão a gente não teria, mesmo que seja essa parafernália tecnológica para gerar esse ambiente virtual, mas do outro lado tem que ter um corpo. Nós só estamos aqui porque somos corpos. Então, Dom Robson valorizava muito esse aspecto. Daí que tem o aspecto cultural, que é na cultura, na fala e nos gestos que o corpo se realiza, que ele se identifica. Então, isso está para ser estudado ainda em Robson Cavalcante, está para ser descoberto, é uma coisa muito importante, porque Jaci Marasquim dizia que a igreja brasileira não tem uma teologia do corpo. E eu acho que quando a gente pega Robson Cavalcante, o próprio Jaci Marasquim e Rubem Alves, nós temos um tripé de uma teologia do corpo no Brasil, desses três teólogos, com seus diferentes matizes, com as suas visões diferenciadas, mas nós temos, tá? Isso aí está para ser estudado, levado adiante pelos nossos teólogos acadêmicos, se Deus quiser. Fernando, se alguém quiser adquirir o livro, fala um pouco sobre isso, sobre esse aspecto, né? Como é que pode fazer? Como é que a pessoa adquire a sua pesquisa? O livro foi publicado pela editora CRV, editora acadêmica de Curitiba, e ela tem o
fomento aqui, o apoio do Instituto Robson Cavalcante. O livro é prefaciado pelo sociólogo Paul Freston, nosso amigo, colaborou com um prefácio brilhante, fazendo uma comparação entre o jovem Robson e o jovem Gilberto Freire. E o livro ele pode ser encontrado na editora CRV, no site da editora CRV, também no site do Instituto Robson Cavalcante. Então, quem entrar lá no meu Instagram, @Fernando Coelho Costa, tem um link para a editora e também tem informação do Instituto Robson Cavalcante. O livro pode ser encontrado nas duas, em sites dos mais conhecidos no Brasil, e também pode mandar mensagem lá no direct também, se você estiver em São Luís, eu posso entregar. Quem quiser dedicado, quem não, pode comprar direto no Instituto Robson Cavalcante ou na CRV. Tá, perfeito. Pastor Maurício, dá uma última palavra para a gente aí, pastor, para a gente ir se despedindo aqui. Enquanto isso, a gente vai colocar aqui algumas manifestações aqui do pessoal que assistiu. Vanderlei, eu quero convidar você e o Fernando para que nós escrevamos um livro de 10 anos depois de Robson Cavalcante. Eu me sentei com Queilinha esta semana, no aniversário da morte dele, 9 anos, e a gente disse, nós vamos fazer o livro 10 anos depois de Robson Cavalcante. O meu artigo já está pronto. Eu escrevi sobre Robson Cavalcante e o ecumenismo. Ele parte, porque ele escreveu muitos artigos aqui, quando jovem, no Jornal do Comércio. Dom Robson partiu sobre ecumenismo, ele parte de uma postura anti-ecumênica. Ele vai saindo do presbiterianismo para a igreja luterana, da igreja luterana também para a igreja anglicana, e aí ele se torna um possível ecumênico, e ele termina como bispo, um bispo radicalmente ecumênico, trabalhando pela unidade da Igreja de Cristo, apesar de todas as nossas diferenças. Então, Robson Cavalcante, do aspecto credal, do credo apostólico, ele se tornou um homem ecumênico, dentro dos organismos ecumênicos, defendendo o Conselho Mundial de Igrejas, CONIX, com todos os problemas que ele via, com todos os problemas que ele destacava, mas era um homem radicalmente ecumênico, como são os documentos da Igreja Anglicana. Ser anglicano e ser anti-ecumênico, ou o cara não sabe o que é ecumenismo, ou o cara não sabe o que é anglicanismo. Então, Vanderlei, eu quero convidar você para escrever um artigo sobre Dom Robson Cavalcante e a teologia da missão integral. Conte comigo. Sua área. E o Fernando vai escrever Dom Robson Cavalcante e a Aliança Bíblica Universitária no Brasil. Viu, Fernando? Nós vamos ter um grupo de artigos. Né? Aceitado o desafio, com Vanderlei e Fernando. Então, eu vou convidar outros amigos nossos para que a gente entregue os textos ainda em meses, nos primeiros meses deste ano, para que a gente mande para a gráfica, para que a gente tenha, em fevereiro de 2022, o lançamento do livro 10 anos depois de Robson Cavalcante. Tá? Eu já tenho uma lista de amigos com quem eu vou trabalhar, mas vocês, eu fiz questão de divulgar isso nesta live. Fico muito feliz, Vanderlei e Fernando, de vocês terem aceitado esse desafio, que é para porque nós não poder negar, né, Vanderlei? Pergunta se é ao vivo, que é para não poder negar, né? Não, é um prazer. Aceito sim. Reverendo Maurício, muitíssimo obrigado aí, viu, pela seu companheirismo, a sua amizade, a sua participação, sua contribuição sempre inestimável, pela nossa parceria aí também em Recife, no Polo. Obrigado, Fernando, aí, por você estar se dedicando à vida acadêmica, né, já no seu segundo mestrado. Vocês sabem que agora, no final do ano de 2020, nós tivemos aqui a alegria de termos o nosso doutorado em Ciências das Religiões aprovado pelo Conselho Superior da presidência da CAPES. Quem sabe você volta aqui para fazer o doutorado, né? Estamos com previsão de abertura aí da primeira turma em julho deste ano. A gente só está aguardando agora a publicação da portaria para que a gente possa fazer esse lançamento. Obrigado, viu, Fernando, aí pelo seu livro, pela sua contribuição.
Ele já deu a dica aí de como comprar, entrando no site da editora CRV. Quer falar mais alguma coisa, Fernando? Quer falar mais alguma coisa, Maurício? Fernando, fala aí, Fernando. Agradeço, né, depois que o livro ficou pronto, eu conversei com o reverendo Maurício, a Keila também, a esposa dele, foram muito atenciosos, e eu disse, olha, eu queria que o livro tivesse aí a marca do Instituto Robson para poder promover o Instituto Robson e poder ajudar outras pessoas também a pesquisarem, estudarem esse projeto do Instituto Robson Cavalcante, né, e aí eu agradeço também pela Unida. Vocês têm um polo da Unida lá no Instituto Robson, e isso eu acho que é um exemplo muito bom de teologia acadêmica, que conserve os valores, né, entre os evangélicos no Brasil, e eu espero que o livro também chegue em mais pessoas e estimule mais pesquisas sobre o Robson. Não é uma pesquisa definitiva, por isso eu fiz questão de colocar a contribuição dele. Então, tem outras, eu espero que seja para fomentar mais pesquisas sobre Robson, sobre o protestantismo no Brasil. A pesquisa do Vanderlei é também uma dessas que incentiva, né, um protestantismo engajado. E a pesquisa que eu fiz aí na Faculdade Unida sobre as práticas religiosas da BUB, quem sabe até no começo do próximo semestre esteja por aqui anunciando como um livro, viu? Excelente, excelente, muito bom. Obrigado mais uma vez, Fernando. Pastor Maurício, muito obrigado aí pela sua participação. Quer falar alguma coisa, Maurício? Quero sim. Esta semana eu quero ver se eu mando para você o resultado da minha pesquisa de mestrado, Os Limites da Tolerância e a Força do Evangelho, Dr. Calley, e aí viu? Vai chegar aí para você. Que maravilha, excelente. Eu quero agradecer ao Fernando por pesquisar, em nome do IRC, em nome de Keila, minha mulher e vice-presidente, agradecer ao Fernando por pesquisar sobre o Robson Cavalcante, agradecer ao nosso parceiro de primeira hora, que é o Vanderlei. Keila também manda um abraço para você, Vanderlei. Obrigado. Agradecer as pessoas que estão ligadas conosco. Eu estou vendo aqui no lado direito da minha tela do computador, tem muita gente conosco, muitos amigos e amigas nossas, paroquianos e paroquianas. Eu não vou citar o nome porque não vai dar tempo, e aí poderia ficar alguém sem citar o nome, ficaria. Mas tem uma pergunta que o Frei Leonardo Moraes, uma provocação que ele faz, dizendo que os livros de Robson Cavalcante deveriam ser reeditados e republicados. Nós estamos de pleno acordo com o Frei Leonardo Moraes. Acontece que o Instituto Robson Cavalcante já tentou isso com a editora Ultimato, porém, a gente esbarra no tal do direito autoral. A família não passou para o Instituto Robson Cavalcante a questão dos direitos autorais. A gente tem muita dificuldade porque, infelizmente, morreu de uma só vez Robson e Miriam. Se Miriam tivesse entre nós, ficaria fácil a gente lidar com essa questão dos direitos autorais. Mas a gente não tem. A filha única dele, Carla Alessandra, abriu mão de todos os direitos de herança em documento. Não é? O filho adotado não tem direito sobre a herança. Porém, tem os irmãos de Robson e sobrinhos. Então, até hoje não foi cumprido um inventário sobre os bens e as propriedades de Robson. Então, neste aspecto, nós ficamos de mãos atadas e não podemos ainda fazer a reedição dos livros de Dom Robson. Por mim, eu assinaria o contrato com o Ultimato, assumiria o risco e lançaria os livros de Robson, reeditaria todos os livros de Robson. Mas essa não é uma decisão minha, sozinha. Não é decisão fácil de ser tomada no coletivo. Então, os advogados dizem que nós podemos ter dificuldades futuras se a gente tomar essa decisão. Pode não ter dificuldade nenhuma, mas pode ser que haja dificuldade com a questão de herança, direito de herança
de direito autoral é bastante complicado. Mas eu agradeço e vamos torcer para que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Fica o meu apelo também aos advogados que estão nos ouvindo para ver como podem nos ajudar a dirimir esse problema, para que a obra de Robson não fique tolhida, não fique não sofra obstáculos de continuidade, de divulgação, né? Uma das coisas que ele queria era fazer livro e o livro circulando na mão do povo. O livro hoje está esgotado, lamentavelmente. Ok, muito obrigado mais uma vez aí pelos esclarecimentos também finais, reverendo Maurício. Obrigado, Fernando, aí pela sua contribuição. Muitíssimo obrigado a todos e todas vocês que participaram dessa live. Foi postado aí esse bate-papo, ele vai ficar disponível no canal do YouTube da Faculdade Unida, pode ser compartilhado, ele vai estar sempre lá aberto para qualquer pessoa que queira compartilhar ou rever. Obrigado, Deus abençoe a todos, se cuidem, se guardem, que Deus nos proteja e que a gente possa vencer a situação que todo o nosso país vem atravessando, que a gente possa chegar lá no final com vida e com saúde. Deus abençoe, irmãos e irmãs, tenham uma boa noite. Amém. Boa noite. Boa noite. Grande abraço. Grande abraço.